Uma boa tarde a todos. Desejo que a paz de Cristo reine no seu coração na tarde dessa quarta-feira. Mais uma vez, na terceira pauta do tema Tempo Precioso, trazemos a pauta O Tempo que Não Volta Mais. O momento que você estará nos assistindo e tendo sabedoria e discernimento. Um projeto que tem o nome Transbordando Conhecimento. Transbordar, servir ao próximo aquilo que nós temos de melhor em nosso coração e nossa mente. E com vocês, vou trazer hoje um psicanalista, pastor, uma pessoa que vai trazer uma informação de forma preciosa que representa o nosso tempo. E que você, nessa tarde de quarta-feira, neste horário de almoço, possa ter toda a sabedoria, possa ter todo o discernimento, e possa ter todo o entendimento daquilo que possa vir do nosso convidado, do nosso palestrante. Declaro sobre a sua vida todo o entendimento. E que dentro de 1 minuto, no horário oficial, eu trago o convidado, aquele que vai explicar para vocês de como remir o tempo, de como aproveitar o melhor do tempo. E 12h30, horário oficial. Vem aí, pastor Elson Medeiros. Oi, Boa tarde, pastor. boa tarde, a paz e a graça. Bom estar aqui com você. Maxwell. Deixo esse tempo precioso todo com o senhor para falar sobre o tempo que não volta mais. Fique à vontade para explicar Ok. e dar todo o entendimento para esse povo. Eu quero primeiro agradecer o convite, né, para estar participando dessa live com um tema assim muito precioso para esse tempo. E o tempo que não volta mais. O tempo, ele foi tema de filosofia, o tempo já foi tema da física e continua sendo o tema da física, da matemática. Quantos pensaram em construir uma máquina do tempo? Quantos cientistas e físicos escreveram se nós conseguirmos uma máquina que voa mais rápido do que o som, a velocidade do som, mais de 2.000 quilômetros por hora, nós iríamos conseguir rodar a Terra num certo ponto que poderíamos chegar no futuro ou poderíamos chegar no presente. Isso aí são especulações. Mas agora vamos para a Bíblia. Vamos o que nós, pastores, chamamos de mordomia do tempo, que é muito importante. Pastor, O versículo fala... Só 1 minuto antes de eu começar a entrar na palavra, vou pedir a galera para poder compartilhar no aviãozinho essa live, para abençoar a vida das pessoas. Então vá no aviãozinho que está na barra inferior e dispara, compartilha, porque o tema de hoje é um tema precioso que o pastor Elson vai estar trazendo para vocês. Possa continuar, pastor. Então, Efésios, no capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15 e o 16. O verso 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, loucos, mas como sábios. Olha, o versículo 15 está falando de sabedoria, está falando de prudência. Aí o versículo 16 diz: remindo o tempo, portanto os dias são maus. Esse versículo, ele
ele tem duas palavras muito conhecidas pelos pregadores, que é Cronos e Kairos. Por exemplo, remindo o tempo, aqui está falando de tempo Cronos, o nosso tempo. Remir o nosso tempo, a palavra remir significa resgatar, significa salvar. Então Paulo diz que nós temos que salvar, resgatar o nosso tempo. Isso é o significado de remir. Remir, nesse caso aqui, Paulo está falando de mordomia. O versículo 15 está falando de prudência. Vede prudentemente como andais, ou como nós administramos esse tempo tão precioso que Deus nos deu, principalmente o tempo chamado hoje. Nós sabemos que o futuro ele não existe. Filosoficamente, o futuro ele não existe. Escatologicamente, na presciência de Deus e na teologia, o futuro existe em Deus. Mas filosoficamente e cientificamente o futuro não existe. Quando amanhã é quinta, está no futuro. Quando a quinta chegar, deixa de ser futuro para ser presente. Então esse futuro ele não existe no ponto de vista humano. Ele existe no ponto de vista divino. Então, pensando no tempo de Deus, que é o tempo Kairos, esse futuro ele existe em Deus. Mas, humanamente falando, o tempo Cronos, que é o tempo humano, ele não existe. Por quê? 2022, em 2021, ele era futuro. Só que quando chega, ele deixa de ser futuro e passa a ser presente. Então, o maior presente que Deus nos dá, que Deus nos deu, é o tempo chamado presente. Então, partindo desse pressuposto bíblico, Kairos, que o tempo de Deus, ele existe, e nós só sabemos que estamos administrando bem o nosso futuro, ou vamos administrar bem o nosso futuro, se nós estivermos administrando bem o nosso presente. Se nós não somos bons mordomos no presente, quando chegar o futuro, que para nós será presente, ele não será bom. Por que não será bom? Porque não soubemos administrar o presente. O texto, o versículo 16, de Paulo aos Efésios, diz, remindo o tempo, ou salvando o tempo, administrando o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias maus, eles chegam. Chega para todo mundo. Então, há uma necessidade muito grande, nossa, como servos de Deus, há uma necessidade muito grande nossa, como cristãos, usar sabedoria para esse tempo presente. Por exemplo, os erros do passado nós colhemos no presente e vamos colher no futuro. Os erros que cometemos, o tempo que perdemos, as pessoas dizem assim, fulano tem bens, fulano cursou uma grande faculdade, fulano teve oportunidades. Mas quantas oportunidades todos nós temos nesse tempo chamado presente? E jogamos fora essas oportunidades. Dizem que o tempo perdido não volta atrás. Realmente, o que ficou para trás não volta. O que nós podemos mudar o nosso passado é transformar o nosso tempo presente.
Porque se eu ficar assim, no futuro eu vou transformar meu tempo. No futuro eu vou mudar, eu vou fazer um curso. No futuro eu vou fazer uma faculdade. No futuro eu vou fazer uma pós-graduação. Só que esse futuro ele não existe. Se eu não fizer agora a diferença no presente, eu não vou conseguir mudança. Tem um outro texto que é o Salmo de Moisés, Salmo 90, e o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos coração sábio, corações sábio. Olha bem, Paulo escreve falando de sabedoria e de prudência. Moisés não faz diferente. Ele está falando de sabedoria. Ensina a contar os dias. Isso aqui, queridos, é administrar o dia. Esse contar aqui vem de administração, de planejamento. Muitas pessoas vivem na teologia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Há muitas pessoas que acordam e dormem sem ter feito nenhum planejamento de vida. A vida vai acontecendo. Não, queridos, não é assim. Salmo de Moisés há muitos e muitos anos. Ensina-nos a administrar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como eu vou alcançar um coração sábio? Administrando o dia, planejando o dia. Quando eu faço um planejamento no dia anterior, que foi o meu presente ontem eu tive um presente, que foi a terça-feira. Então, o dia de preparar lição para o discipulado de liderança da nossa igreja, foi um dia planejado. Levantei de manhã, li a palavra, orei, fiz o meu devocional. Então eu já tenho um planejamento. O planejamento é acordar pela manhã, ler a palavra, orar, fazer o meu devocional. Esse é o planejamento. E qual é o planejamento durante o dia? É o Salmo 90. Administrar o tempo para alcançar coração sábio. E como eu vou investir nesse tempo chamado presente? Faço uma pergunta. Nesse tempo tão difícil de pandemia, quantas pessoas passaram 2020, 2021 sem fazer sequer um curso para melhorar na sua profissão? Aí eu fico agora com inveja do outro que alcançou um cargo melhor na empresa. Fico com inveja do outro pastor que conseguiu levar mais pessoas para o seu propósito, para a sua visão, o propósito de Deus. Mas eu não fiz nenhum curso para melhorar. Eu não fiz nesse tempo chamado presente nenhuma pós-graduação dentro de casa, que muitas delas são valores bem insignificantes. Mas não. Por não saber administrar o tempo, eu fico com inveja do outro que cresceu. Por não saber administrar o tempo, não vou adquirir coração sábio se eu não administrar o tempo. Se eu não remir esse tempo. Quando Paulo fala a palavra remir, ele está falando de resgate. Pastor, mas o tempo perdido não tem como resgatar. Eu não tenho realmente como resgatar os 55 anos que eu vivi para trás. Não tem. Mas eu posso pegar o dia de hoje e fazer um investimento nele. E todos os erros cometidos hoje, ele vai refletir amanhã. Então, aproveitar esse tempo chamado presente, ele vai trazer significados para o futuro. O futuro que não chegou ainda.
E quando ele chega, a gente não chama ele de presente, de futuro, chama de presente. Hoje, quarta-feira, dia 9, eu estou no futuro. Não, você está no presente. Amanhã, dia 10. Quinta-feira, dia 10, eu estou no futuro. Não, está no presente, que amanhã vai se tornar um presente. Então, resumidamente, pensando, antes de entrar nas perguntas do Maxwell, resumidamente, eu preciso aprender a lidar, administrar e viver bem esse tempo. Deus nos colocou como mordomos do tempo. E eu vou prestar conta dele. Ou seja, lá no futuro, amanhã, 2023, eu vou chorar amargamente porque não fiz um 2022 melhor. Ninguém pode ter um 2022 bom se continuar fazendo as coisas de 2020, 2021. Ninguém quer isso. Ninguém vai ter um salário melhor se ele não investiu na sua profissão em 2021, 2020, 2021. Ninguém vai ter mais seguidores no Insta, no Facebook, no YouTube, no canal do YouTube. Ninguém vai ter mais seguidores se ele não fez nada para melhorar o seu canal. Ele não investiu em treinamento, não investiu em saber como ter um canal atrativo que possa conquistar mais pessoas. Vou dar aqui um exemplo. Nossa igreja não tinha um canal no YouTube. Não tínhamos. Criamos esse canal por causa da necessidade de 2020. Nós começamos com 0 seguidores, com 0 de curtida. Mas fomos de 1 a 1, melhorando a qualidade de vídeo, comprando equipamento melhor, assistindo vídeos para ver como que as igrejas estão fazendo, que tipo de câmera usar, que tipo de software usar. Resultado, da metade de 2020 até o final de 2020, nós demos um pulo para 500 inscritos. Demos um pulo. E do início de 2021 até a metade de 2022, demos outro pulo para 700, 800. Hoje nós temos em torno aí de 1.200 a 1.300 inscritos. Num canal que não existia. Mas o que eu fiz no passado para hoje, no presente, ter 1.200 e poucos seguidores? 1.000 e poucos inscritos. O que nós fizemos no passado? Curso. Ouvir. Assistir vídeos. As pessoas estão reclamando que estão desempregadas e as empresas estão reclamando que não tem mão de obras qualificadas. Eu não estou sabendo administrar meu presente, então vou para 2023 repetir tudo que aconteceu em 2021. Chegar 2023, não fiz nada para melhorar. 2021, 2020, 2021. Chega em 2022, repito as mesmas coisas de 2018, 2019, 2020, 2021. Repetiu a mesma coisa. Aí, 2020, não fiz nada, não fiz um curso, não fiz uma pós-graduação. Eu comecei uma pós-graduação de sexualidade humana em 2021. Agora, em 2022, vou concluir essa pós-graduação. Eu preciso, no meu ramo de aconselhamento pastoral, eu preciso melhorar a minha qualidade como pastor. A pessoa vai entrar na sala pastoral e vai dizer, eu fui atendido pelo pastor e fui muito bem, e vou indicar para outras pessoas. Mas se eu continuar com o método de 2015, 2016, 2017, a mesma coisa do ano 2000, então nada vai mudar. Então, o que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 5, o verso 12, 13, o que Paulo está falando para nós?
que Paulo está falando de tempo? No capítulo 5, verso 15 e 16. Paulo está falando de administração do tempo. E o que Moisés está falando no Salmo 90, verso 12? Ensina-nos a contar, contabilizar. Contar aqui também vai para a palavra contabilizar, organizar. Ensina-nos a contar os nossos dias. O dia de hoje, quarta-feira, dia 9 de abril de 2022. Queridos, um dia é feito de horas. E horas é feito de quê? É feito de minutos. E o minuto é feito de quê? É feito de segundos. Então, é muito importante os minutos. É muito importante as horas. Então, meu planejamento do dia, levantar, estou dando um exemplo pessoal, levantar, fazer um devocional, que é a leitura da palavra, orar, vir para a sala pastoral e ver a agenda do dia, os atendimentos que eu tenho para fazer, as pessoas que eu tenho para ligar, postar o link dos vídeos que eu comentei ontem no treinamento de líder, discipulado de líderes, postar esses links para o grupo dos nossos líderes. Isso tudo na parte da manhã. E na minha agenda estava 12h30, eu tenho uma live com o Maxwell. Então, o que é contar o dia com sabedoria? O que você está fazendo para mudar o seu futuro? Não, lá no futuro eu vou fazer. Não, não funciona assim. Não é isso que Moisés está ensinando, não é isso que Paulo está ensinando. Não é isso que o Maxwell está querendo passar para as pessoas que estão nos assistindo agora nessa live. Não é isso. O que o Maxwell quer passar é sabedoria para administrar o tempo. A minha pergunta para as pessoas que estão nos assistindo: o que você está fazendo em 2022 para que você tenha um 2023 melhor? Profissionalmente, espiritualmente, financeiramente. Se eu não estou investindo na minha profissão. Gostei esses dias de conversando com um pedreiro que estava fazendo um serviço na minha casa. Gostei. Ele falando do curso que ele está fazendo de edificação. Um pedreiro procurou na internet um curso de edificação. Por que aconteceu isso? Porque ele foi numa entrevista para o emprego de carteira assinada, um salário melhor, com plano de saúde. Só que chegou lá, ele não foi aprovado, porque ele não tinha um curso de edificação. Não é um curso para engenheiro. Mas eu não tenho o ensino médio, o ensino médio completo. Aí o que ele foi fazer? Foi para um supletivo. Foi estudar à distância. No lugar de ficar em Netflix, olha o tempo. No lugar de ficar em Netflix, não estou dizendo que é errado você assistir um filme na Netflix. Tem um momento de lazer, um momento de entretenimento. Isso não é pecado, isso faz parte da nossa vida. Mas eu não posso ter a minha vida toda na Netflix. Maratonar até de madrugada. Como que eu vou acordar às 7 da manhã para fazer meu devocional se eu maratonei a noite inteira na Netflix? Como que eu vou ter um dia bem sucedido se eu perdi toda a noite de sono, descansar o corpo, maratonando até de madrugada? Então, o que esse pedreiro está fazendo? Ele está fazendo um curso, concluiu o seu curso ensino médio, em um supletivo. Hoje, quem tem um celular na mão e a internet básica já consegue fazer curso à distância.
Então, a pergunta é, o que eu estou fazendo para mudar o que eu fiz em 2021 para mudar 2022? Se eu não fiz nada, então não espera milagre não, queridos. Não espera que Deus não vai fazer milagre te dando coisa que você não está preparado para ter. Porque o Salmo 90 não é milagre de Deus, o Salmo 90 é apelando para a nossa sabedoria. Alcançar coração sábio. Paulo não está dizendo em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, que Deus vai fazer um milagre nessa remissão de tempo. Paulo está dizendo que eu preciso administrar esse tempo. Eu acredito que algumas pessoas já colocaram perguntas aí à disposição. O Maxwell tem perguntas feitas pelos seus seguidores. E eu tenho aqui essas perguntas que ele me mandou com antecedência. E eu gostaria de trabalhar um pouco com essas perguntas e até novas perguntas que vão surgir a partir dessa introdução aí de 20 e poucos minutos. Aqueles que estão aqui online conosco, na barra inferior aqui tem uma bolinha com ponto de interrogação. É o lugar perfeito para vocês fazerem essas perguntas. Enquanto eu estiver fazendo as perguntas que eu já tenho pré-selecionadas, você já pode bolar de vocês. A primeira pergunta, pastor: o que significa o tempo no reino espiritual? Então eu vou responder rápido, porque são 5 perguntas. Eu falei que no mundo espiritual, para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é uma linha só. Por isso que quando a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, Jesus morreu no ano 30, por aí. No tempo Cronos, no nosso tempo, foi no ano 30. Agora, na presciência de Deus, no Kairós de Deus, ele morreu já antes da fundação do mundo. Quer dizer, no projeto de Deus, Deus já previa que o ser humano ia cair. Mas ele podia ter impedido. Essa é uma outra questão teológica. E aí, queridos, no reino espiritual, o tempo de Deus, ele é um só. Passado, presente, futuro, é uma coisa só. Então, o que é o tempo no reino espiritual? Aí nós precisamos estar em sintonia com esse reino espiritual para entender as coisas no tempo de Deus. Porque sem sintonia com a palavra, para saber, por exemplo, em Apocalipse, Daniel, tem muitas coisas já falando o que vai acontecer no futuro. Então, o mundo espiritual ele precisa ser estudado à luz da Bíblia. Aí nós vamos entender o reino espiritual através de Apocalipse, o tempo que vai acontecer depois da vinda de Cristo, as coisas que vão acontecer lá no futuro. Isso aí é muito importante. Porém, à luz da Bíblia, nunca crie teologia sobre o tempo, sobre o futuro, fora da palavra de Deus. Segunda. Vamos lá. Como acelerar o tempo em nossas vidas? Aqui tem um pouco de perigo. Talvez a pergunta número 3 depois vai ajudar o perigo que tem acelerar o tempo em nossas vidas. Não dá para acelerar. Dá para viver com sabedoria. Não adianta agora, se a pessoa não fez nada de 2010 para cá, tentar fazer tudo agora em 2022. Eu quero resgatar o tempo perdido. É lógico que mudando a minha postura, mudando a forma que eu vejo a hora, o dia,
o mês e o ano, porque o ano é feito de meses, um mês é feito de dias, e assim vai caindo até chegar em milésimo de segundo. Mas cada milésimo de segundo importa. Você já deve ter assistido algum filme que os especialistas de bomba vão lá desmontar uma bomba. E aí eles encontram, faltando 5 segundos, os 2 últimos fios para cortar. Em 5 segundos eles têm que decidir se corta o verde, o vermelho ou o preto. E aí, faltando 1 segundo, eles vão lá e cortam o fio certo. Então, o tempo é feito de segundos, é feito de minutos, é feito de horas, é feito de dias, é feito de semanas, feito de meses e feito de anos. É feito de décadas. Alguém fala assim, mas daqui 10 anos eu quero ser isso. Daqui a 10 anos, qual é o seu projeto para os próximos 10 anos se Jesus não voltar? Ah, eu quero ter um salário melhor, eu quero morar em tal bairro, eu quero ter tal carro. Aí eu fico esperando esses 10 anos passar. Então, como acelerar esse tempo? Não dá para acelerar o tempo de vida, mas dá para administrar, dá para aproveitar cada minuto, porque correria não significa sabedoria. Tem muitas pessoas, e aí, tá tudo bem? Ah, estou na correria. Normalmente, quando a gente fala estou na correria, eu estou dizendo, não estou sabendo administrar o meu tempo. Perfeito, pastor. Correria não é sabedoria. Terceira. Quais efeitos colaterais de remir 10 anos em um ano? É possível? Essa é uma pergunta muito interessante. Quais os efeitos colaterais? Gente, a saúde é a primeira a ser prejudicada, você querer viver 10 anos em um ano. Nós já temos um mundo acelerado. A tecnologia fez o mundo acelerar nos últimos 20 anos, o que ela não acelerou em 60 anos. Nos últimos 10 anos, a tecnologia acelerou o mundo, acelerou a ciência e a comunicação em 10 anos, o que ela não fez em 100 anos. O que significa isso? Significa que o mundo já está acelerado. Agora, se eu quiser remir, pegar 10 anos e fazer 10 anos perdidos e querer conquistá-lo em um ano, eu vou adoecer, estresse, depressão, frustração. Frustração, por quê? Frustração, porque eu não consegui remir, conquistar 10 anos em um ano. É uma tentativa insana. A Bíblia chama de nécios. Paulo chama lá no capítulo, no capítulo 5, que nós lemos, o verso 15, ele chama de nécios, louco, é insanidade tentar fazer em um ano o que eu não fiz em 10 atrás. Agora, com sabedoria, os próximos 10 anos, aí sim, posso criar um projeto, tirar o sonho da imaginação, botar no papel e começar a colocá-lo em prática, ponto a ponto. Ah, eu queria fazer uma faculdade. Ah, não tive oportunidade. Meus pais não me deram oportunidade. Ah, ninguém me deu oportunidade. Oportunidade quem faz é você mesmo. E aí, em 10 anos para frente, dá para fazer uma faculdade, pós-graduação e mudar a vida radicalmente. E quem vai começar do zero, vai fazer ainda o ensino fundamental. Em 10 anos dá para ele recuperar o ensino fundamental. Lógico que adulto ele vai fazer supletivo, não vai ser a melhor coisa, mas dá para recuperar o ensino fundamental, o ensino médio, ainda fazer uma faculdade. E olhe lá se não der tempo de fazer uma pós-graduação. Só que é daqui para frente.
em um ano não funciona. Quarta pergunta. Por que a nossa pressa nos atrapalha? Há um ditado que a pressa é inimigo da perfeição. É inimigo da perfeição. Por que é inimigo da perfeição? Porque tem coisa que tem que ser feita com delicadeza. Se você for olhar um prédio que tem que construir, e você fala assim, o engenheiro deu um planejamento, o arquiteto deu um planejamento, que esse prédio de 10 andares vai custar 2 anos. Muita gente trabalhando, 2 anos. Ah, mas eu quero fazer em 1 ano. Mesmo que você colocar o dobro de profissionais. A cultura da pressa não vai gerenciar as complicações que podem surgir. A cultura da pressa não vai dar para ter tempo para pensar, para gerenciar conflitos entre pessoas que vão trabalhar. A cultura da pressa é anti-sabedoria. A cultura da pressa gera ansiedade e adoece. E a gente não consegue chegar, não consegue produzir. Por que eu não consigo produzir? Porque a pressa nos atrapalha. A pressa nos atrapalha, por exemplo, o tempo de oração. Oração, você começar a orar e fazer um devocional já com pressa para sair, esquece. Eu já tive experiência de fazer um devocional com 1 hora marcada. Por que eu não acordei mais cedo? Por que eu não fui dormir mais cedo? Olha aí o tempo. Dormir mais cedo significa acordar mais cedo. Aí eu tenho um compromisso 8 horas, acordei 7h30 para tomar banho, arrumar, fazer o devocional, ler a Bíblia, orar, pegar o carro e sair. Aí, essa pressa vai levar a um acidente no trânsito. A maioria dos acidentes no trânsito são pressa, correria. E sabe quando a gente fica viciado na correria, fica viciado na pressa? Mesmo não precisando de correria, não precisando correr, a gente fica cortando o carro, fazendo zigue-zague. Por causa da pressa. E a pressa atrapalha a vida espiritual, porque a vida espiritual é um mundo fora do mundo da realidade aqui. É um mundo espiritual e eu preciso me conectar com ele. E para conectar com o mundo espiritual, eu preciso desligar do mundo material. E no mundo espiritual não pode ter pressa. Lá não funciona. Pressa não funciona. A quinta pergunta. Por que nossos dias estão se passando muito rápido? Para finalizar. Eu já falei um pouco, né? Que a tecnologia está fazendo o tempo correr. Tudo é muito para ontem. Todo mundo quer as coisas para ontem. Fast food, comida é para ontem. Por que cresceu os restaurantes self-service? Porque as pessoas não têm paciência de sentar para esperar o à la carte. Não tem. Nos anos 80, não tinha restaurante self-service. As pessoas nos anos 90 para cá querem encontrar toda a comida pronta, só chegar no prato, pesar e comer. Então, os dias estão passando rápido, não é porque as 24 horas mudaram. Não é porque os 31 dias ou 30 dias do mês mudou. Não. Os 31 dias continuam do mesmo jeito, as 24 horas continuam a mesma coisa do século passado. O relógio não mudou. O que mudou é a quantidade de coisas que a gente tem para fazer em poucas horas. Imagina comigo, antes do celular, como que a gente vivia? Como que era a nossa leitura de livros e dedicação a livros antes do celular?
As crianças, os adolescentes devem perguntar como que meus avós conseguiam viver sem celular. Como que meus pais viveram sem celular? Pai, o senhor viveu sem e-mail? Mandava cartas. Pai, o senhor viveu sem celular? A rua era o orelhão e tinha que ficar na fila para esperar, botar a fichinha e cair. Então, o tempo, o relógio, ele não andava mais lento. Os 24 horas do dia não andava mais lento do que há 20 anos atrás. Era a mesma coisa, o relógio era a mesma coisa. E o relógio hoje é a mesma coisa. Porém, a quantidade de informações, a quantidade de coisas nos leva a entender que o dia chegou à noite, chegou meia-noite. Gente, e olha quantas coisas ainda ficou por fazer. É porque a nossa agenda, às vezes ela está cheia de coisas que não seria a nossa prioridade. Nós não colocamos na nossa agenda as prioridades. Aí deixa para amanhã as coisas que poderiam ter sido feitas por falta de prioridade. Então, por que os nossos dias estão passando tão rápido? O dia não está passando rápido, é na nossa cabeça que ele está passando. Por causa das informações. A internet ela é muito veloz. Está chegando o 5G para o Brasil. Eu tive a oportunidade, nos anos 90, de conhecer a internet de escada. Levava 10 minutos para entrar num site. Levava 10 minutos para ler um e-mail. Nós tínhamos um pendrive nos anos 90, no início dos anos 2000, um pendrive de 1 giga. Olha que potência! Eu tenho um pendrive de 1 giga. O mundo hoje já tem pendrive de 1 tera. 1 tera são 1000 gigas. Tem um pendrive no Japão, na China. Aqui eu já vi de 100, de 120. Eu tenho um de 120, mas não funciona em qualquer computador. Eu ganhei quando estive na Europa, visitando missionários, indo para a Nigéria, na África. Eu ganhei esse pendrive. 120 gigas. Eu tenho dificuldade em abrir ele em qualquer computador. Mas quando nos anos 90 apareceu o pendrive de 1 giga, a gente falou, gente, aonde chegou? Que ponto nós chegamos? Olha que avanço tecnológico, já tem pendrive de 1 giga. Então, na realidade, a nossa mente agora quer um pendrive de 100 gigas, de 200 gigas. Quando os primeiros celulares que nós comprávamos, era de quê? De 1 giga? 2 gigas? Hoje ninguém quer um celular de 62 gigas, é de 128 para cima. E tem telefone com 250 gigas. A pessoa vai viver a vida inteira e não vai ocupar todo esse espaço. Então, por isso que parece que os dias estão correndo, mas os dias continuam a mesma coisa. Maxwell, é a quantidade de coisas e de informações que nós temos durante um dia é que parece que ele está correndo. E quando administramos mal esse dia que está acelerado, nós não conseguimos fazer nada. Aí vem a frustração, vem a tristeza, vem a vergonha com a gente mesmo. Por que eu não consegui fazer isso? Não soube administrar o tempo. Não fiz o devocional ontem porque acordei tarde, saí correndo. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo e que possamos usar com sabedoria o tempo que Deus tem nos dado. Amém. Agradeço a sua participação, foi um tempo precioso, com bastante informação preciosa. E para este momento final, gostaria que você pudesse orar por todo os ouvintes, Amém. Que o dia deles possa ser abençoado. Amém. Eu espero que fique gravado, né, no seu Insta,
não é? Para a gente estar divulgando para as pessoas que quiserem assistir depois. E eu quero orar e peço para que faça uma leitura, uma releitura de Efésios capítulo 5, o verso 15 e 16, e o Salmo de Moisés, Salmo 90 e o versículo 12. Faça uma releitura, usa como devocional. Oremos então. Pai, no nome de Jesus, nesta tarde, eu espero, Senhor, que tenhamos tido o entendimento de como ser mordomo desse tempo. O tempo é precioso. Alguns até dizem que tempo é dinheiro. Mas, Senhor, se não tivermos sabedoria para administrar esse tempo, vamos nos perder nesse tempo. Nós temos visto muitas pessoas morando nas ruas, deitadas nas calçadas, porque ela perdeu o tempo. Perdeu o tempo precioso da vida, sem estudar, sem se preparar, sem se profissionalizar, sem cuidar da vida espiritual e emocional e familiar. Ajuda-nos, ó Deus, remir esse tempo. Nos dê sabedoria que possamos contar esse tempo e saber administrá-lo como bons mordomos do Senhor que nós somos, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Pastor, essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar o senhor como convidado e ela vai para o seu feed. Aceitando lá, vai para o seu feed do Instagram. Sim. Aí tem como você repostar, mandar para as pessoas. E também vai para o YouTube. Vai para o YouTube logo mais à tarde. E vocês podem entrar na minha biografia, na minha bio do Instagram. Tem um Linktree lá. Lá vai ter local para doação, local para ir para o Telegram, para vocês terem informações diretamente antes da live, o resumo da live e o canal do YouTube para vocês se inscreverem, tá bom? Então, entre 1 a 2 semanas eu vou definir a instituição que eu vou apoiar para estar abençoando e as pessoas possam doar para essa instituição. Amém. Amém. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado aí pelo convite, estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau.